Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre conectores maiores, tá? Conector maior é uma parte da prótese parcial removível que tem como função unir os componentes tanto do lado esquerdo da prótese, né, como o lado direito. Tá? Essa é a função do conector maior. A gente já viu no momento anterior que existe uma mecânica de movimentação dessa prótese. Existe uma mecânica de movimentação. E essa mecânica está em função, né, de alavancas. Né? Então, toda prótese parcial removível, tá, ela sempre tem seus componentes do lado esquerdo e seus componentes do lado direito. E durante a mastigação, quando se cria a alavanca, o lado direito ou o lado esquerdo sempre vai tentar equilibrar o movimento. Disso se trata. Por isso que não existe prótese parcial removível unilateral. Vocês vão ver muito isso nas redes sociais, né? Prótese parcial removível só de um lado. E não existe, por quê? Por causa da movimentação que você tem. Mecanicamente, não é correto fazer assim. Mesmo que você veja nas redes sociais, em alguns livros, porque não há compensação por um movimento. E existe uma grande chance de, durante a movimentação, da mastigação, o paciente engolir isso daí. Tá? Então é complicado. Já a gente sabe de alguns casos, o paciente engoliu a prótese parcial removível, né? Isso fica muitas vezes no trato respiratório, no trato digestório, e é complicado, tem que operar para poder tirar. Tá? Então não existe prótese parcial removível unilateral, seja esta de metal, seja esta de resina flex, que é aquilo que você vê rapidamente nas redes sociais. Não existe isso, tá? Então eu tenho um conector maior, né, que vai unir o lado esquerdo com o lado direito, tá? E isso faz com que haja, né, uma rigidez ao sistema. Tá? O conector maior, além de comunicar o lado esquerdo e o lado direito, promove também ao mesmo tempo rigidez ao sistema. Então é mais do que, vamos dizer assim, uma estrutura, uma viga que vai unir o lado esquerdo com o lado direito, mas ela tem que ter uma estrutura tal que evite flexão, já que a única parte da prótese parcial removível que tem flexão é a ponta, né, final do braço de retenção. O resto tem que ser rígido, né? Então isso para começar. Então temos dois tipos de conectores, né? Os conectores maiores para maxila e os conectores maiores para mandíbula. Duas situações bem diferentes, certo? Duas situações bem diferentes. Um dos conectores que se usa mais, né, que vocês vão ver que a gente usa muito aqui no Brasil, é o conector que se denomina barra dupla palatina, ou barra, também conhecida como barra anterior-posterior, né? E a característica desse conector é ter uma barra na área anterior, né, como vocês estão vendo aqui, e uma barra no segmento posterior. Qual é a indicação? Né? A indicação é quando você tem espaço intercalar, como essa classe 3, por exemplo, né? Na verdade, vocês vão ver em diferentes livros que as indicações para os conectores podem mudar, né? Até porque se usa em diferentes filosofias de trabalho de PPR. Você pode usar barras duplas para a classe 3, ou para a classe 2, para a classe 1, isso muda muito, tá? Mas o que é mais importante visualizar aqui? Que a barra dupla palatina ou antero-posterior, ela dá uma maior rigidez ao sistema, porque você tem duas vigas para evitar flexão. Tá? Por isso que talvez seja um dos motivos pelos quais essa barra é uma das mais usadas para maxila. Tá? Então a barra dupla palatina ou barra antero-posterior. Então vocês estão vendo aqui, né, nesse desenho aqui de armação metálica, uma barra dupla palatina. Eu tenho a barra menor, está aqui, vocês estão vendo aqui, a barra anterior, né? E tenho essa barra posterior aqui. Vocês também vão observar que em alguns casos vocês veem uma rugosidade na área do conector maior, tá? De preferência, isso não se usa,
né? Por quê? Porque toda área de metal que tem rugosidade, ela vai ter uma capacidade maior de aderir ao biofilme. De todo dispositivo de prótese que você coloca na boca, ele tem que ser o mais liso possível, não pode ter rugosidades. Tá? Embora vocês vão ver muito em livro isso. Livros americanos e europeus usam muito isso, rugosidade. Tá? Isso é uma característica deles. Mas a gente evita colocar algum tipo de rugosidade para que haja uma menor possibilidade de acumular biofilme por cima deles. Tá? Para que essa rugosidade? Então, quando a rugosidade é colocada na área anterior, né? Vamos dizer aqui, nessa área aqui que a gente vai ver mais para frente, e essa, em outro tipo de barra, né? Quando a rugosidade é feita na área anterior, ela tenta muitas vezes imitar a rugosidade palatina. Isso se vê muito em PT, nem tanto em prótese parcial removível. Tá? Vocês, na parte interna de uma prótese total superior, por exemplo, ela é lisa, né? Na parte côncava, na parte posterior aos incisivos centrais. Né? Assim, ó. Imagina uma prótese total, né? Os dentes de estoque, dentes artificiais aqui. E a parte palatal, a parte posterior, atrás dos incisivos, pode ser completamente lisa, o que se usa comumente no Brasil. Em alguns casos, os protésicos imitam as rugosidades palatinas. Vocês já viram isso, né? Em algum momento, vocês veem. Inclusive eu postei no Instagram uma prótese vista desde dentro com rugosidade palatina. Quando isso é feito em prótese total, isso ajuda a fonação. Inclusive a técnica para você copiar a própria rugosidade palatina do paciente e transportá-la para a prótese. Isso é possível ser feito, tá? No caso da parcial removível, não há uma necessidade de você fazer isso. Por quê? Porque na maioria das vezes a área de rugosidade palatina está livre, né? Agora, a rugosidade aqui ela não tem uma razão específica de existir, tá? Quando você compra as ceras para fazer isso daqui, a cera já vem com essa rugosidade, tá? Mas a tendência sempre vai ser a evitar todo tipo de rugosidade por causa disso, que ela vai ter uma possibilidade maior para que o paciente possa, ou a boca, né, possa acumular mais biofilme. Isso que a gente tenta evitar. Não há uma razão específica para fazer isso, pelo menos publicado em livro, né? Quando eu falei de rugosidade palatina de prótese total, é diferente, porque aí sim há testes que comprovam que a fonação é muito melhorada quando você coloca a rugosidade palatina na prótese total. Tudo bem? Tá? Mas uma coisa que vocês vão ver muito, tá? Essa aqui é a visão, a parte interna da barra dupla palatina, tá? Toda essa área aqui ela deve estar em contato com a fibromucosa da maxila. Então, se você tem fibromucosa do palato assim, a barra anterior e a barra posterior elas devem estar sempre em contato, certo? Sempre em contato. Por isso que agora é importantíssimo você conseguir moldar de forma adequada. Se você molda com alginato, com silicone, mas você não consegue estabelecer um modelo o suficientemente fiel, cópia da boca, o que pode acontecer? Você pode ter um afastamento da barra em relação à fibromucosa. E isso causa um desconforto para o paciente. Primeiro porque cada vez que ele for se alimentar, o alimento entra e fica retido aí. Então veja quão importante continua sendo o procedimento de moldagem. Então você vai moldar com alginato nas condições do fabricante, na proporção de pó e líquido, né? Você guarda o molde no umidificador, tá? Você usa o gesso de forma adequada, seguindo a proporção de peso e medida, para você poder criar um modelo de trabalho, de estudo adequado para poder fazer a armação metálica. Se você erra na construção, provavelmente a superfície de contato da barra com o modelo possa ser que esteja ok no modelo, mas quando você leva isso para a boca, há um espaçamento, e aí não tem como solucionar isso. Então você perdeu a armação metálica, né? E isso gera um custo, né? Que não tem que ser passado para o paciente porque ele já pagou uma vez,
E não tem que ser passado por protético, porque ele fez o correto em relação ao modelo que você viu. Tá? Então você tem que ter muito cuidado. Tá? Aqui já numa estrutura de prótese propriamente dita, você tem toda a parte de revestimento estético, os dentes e a resina rosa, a barra dupla anterior e posterior, ou barra dupla palatina. O que você observa aqui? Que todo o contorno da barra dupla, ela é arredondado. Nada na boca tem ponta, nem aresta. Tá? Isso é uma característica de todo tipo de armação metálica. Nada que vai na boca é afiado, nada é ângulo reto, tudo é arredondado. Tá? E vocês vão observar também em alguns livros que algumas vezes eles fazem sinuosidades aqui, né? Como se fossem ondinhas. Também a gente evita fazer isso. Por quê? Porque uma barra, quando ela é uniforme, ela se torna mais rígida. Se você entorta ela, acaba gerando áreas de tensão nas bordas, nas curvas. Isso a gente não quer. Possibilidade de flexão. Tá? Embora vocês vão ver em livro americano e europeu, desenho que venha ondular essas áreas de armação metálica. Tá? A gente não usa isso aqui. Existe uma outra condição, se denomina placa palatina. Placa palatina, onde, como vocês estão vendo aqui no desenho, vocês vão ter uma cobertura de metal, né, completa na área palatal, tanto a área posterior, e se projeta até a área anterior. Muitas vezes até as áreas cobrindo as áreas de cíngulo, né? Áreas de cíngulo. Essa placa palatina ela pode ser indicada com projeção em cima de cíngulo quando há necessidade de você ferulizar os incisivos, os dentes remanescentes, ou splintar, como alguém comentou no momento anterior. Splintar, unir, né? Favorecer a não movimentação de forma isolada, e sim unir o conjunto, tá? Para que possa resistir de uma forma melhor a um movimento que vai se gerar durante a mastigação. Qual a desvantagem desse tipo de placa? Se você tiver que readaptar a parte interna do metal com técnica de reembaçamento, você não consegue. Porque a placa de metal está em contato com a fibromucosa. Reembaçamento significa você colocar material por baixo da prótese para poder adequar. Mas como tem metal, você não consegue. Tá? Então isso é uma desvantagem. Tá? É uma desvantagem da técnica de usar placa palatina. Isso daqui poderia ser considerado uma placa palatina total, certo? Porque é de cobertura completa. E temos a placa palatina, vamos dizer assim, parcial, sem cobertura. Sem a cobertura da área que corresponde aos incisivos ou bateria antero-superior. Certo? A placa palatina, pela sua extensão, ela nos dá uma ideia de evitar movimentação, de ser rígida em relação à sua extensão, certo? A gente vai ver que aqui tem duas condições de conectores. Se você, por algum motivo, você precisa ter um conector rígido, você pode fazer uma placa extensa, e na extensão de área ela se torna rígida. Ou você pode fazer uma barra, só que essa barra tem que ter uma certa espessura para ser rígida. Esse é o princípio. Ou você faz uma placa, mas uma placa ampla para evitar distorção e movimentação, deflexão, ou você faz uma barra que tenha certa espessura para que ela se torne rígida. Tá? Então esse é o princípio. Aqui temos uma placa palatina. Uma placa palatina, veja a característica novamente de ser com rugosidade. Tá? Poderia ser o caso de deixar as rugosidades mais na área palatal, já que aqui é de cobertura completa, tá? Talvez isso poderia favorecer sim a fonação do paciente, tá? Então, poderia ser feito dessa forma, mas a gente, de qualquer forma, evita a rugosidade, por causa do acúmulo de biofilme que a gente pode ter em relação a essa estrutura.
E a outra situação aqui, para quem bebe, tem costume de beber coisa quente, o metal absorve rapidamente o calor, então pode chegar a incomodar também. Eu tenho costume de beber café quente, fumaçando, ou tomar uma sopa bem quente, o metal absorve rapidamente o calor e incomoda. Tá? Então também seria, vamos dizer, entre aspas, outro tipo de desvantagem desse tipo de conector. Né? A vista interna da placa palatina, toda essa área de metal deve estar em contato com a fibromucosa. Por isso é que nesse tipo de armação é difícil fazer, impossível fazer reembaçamento, que seria a readequação da parte interna da prótese com a fibromucosa. Por quê? Porque você tem um metal colado na fibromucosa. Qualquer tipo de desadaptação você não consegue mais reembaçar. Então seria uma das desvantagens da técnica. Aqui uma vista superior novamente da estrutura. E aqui da prótese, né? Por exemplo, se eu tivesse que reembaçar, vamos pensar que eu preciso readequar toda a parte interna, eu não consigo fazer isso aqui, porque eu tenho um metal no meio. Eu poderia reembaçar aqui. Só que no momento que eu coloco o material aqui na parte interna para readequar, isso de aqui se afasta. E cria um espaço. E aí incomoda. Né? Então essa é a desvantagem da técnica, você não poder reembaçar. Né? Isso no caso da placa palatina. Mais uma ilustração da placa palatina, sempre com as rugosidades que a gente evita, né, por causa do acúmulo de biofilme, mas são opções de tratamento que vocês vão observar na maioria dos livros que a gente lê. Um outro conector maior é o tipo cinta palatina. Tá? Cinta palatina. Na verdade é um único conector que vai do lado esquerdo para o lado direito. Tá? E uma coisa que a gente tem que lembrar é aquilo que eu comentei agora. Você pode ter uma cinta palatina que pela extensão, pela área, ela se torna não flexível pela extensão de metal, ela não vai flexar, certo? Se você quiser fazer uma barra, uma estrutura, um conector que não tenha flexão, mas que não seja extensa assim, você teria que diminuir a extensão, mas aumentar a espessura. Tá? E nesse momento que aparecem as barras. Certo? Já que você não quer a extensão, porque pode incomodar o paciente em relação à extensão, cobertura, pode ser o caso, você pode não usar esse conector e começar a usar barra. Só que a barra não é baixinha e extensa, ela é baixinha, mas tem uma espessura determinada para não flexar. Certo? Então você pode usar um ou outro, mas o que vocês percebem é que a flexão não é permitida para nenhuma das duas estruturas. Ela se modifica na sua forma para preservar a rigidez que tem que ter. Tudo bem? Explica de novo para você essa parte. Como? Explica de novo essa parte. Você tem, na extensão do metal, por área, você tem uma rigidez. Você não consegue engrossar por algum motivo, mas você pode abrir a área para evitar flexão. Se você não quer usar um conector maior, tipo uma cinta palatina, uma placa palatina, você pode usar uma área menor. Só que você vai precisar aumentar a espessura do conector para evitar flexão. Então, dos dois conectores, na sua variação de forma, cada um deles evita flexão. E na sua condição de forma, cada uma delas oferece rigidez. Isso que interessa. Tá? Cinta palatina, vocês estão vendo aqui, mais uma vez com as rugosidades, essa imagem do livro de McCracken, tem um livro que usa muito esse tipo de característica, né? Uma cinta palatina. Ele poderia ser indicado por uma classe 3 intercalar, por exemplo, né? Onde você tem, por exemplo, aqui um espaço intercalar edêntulo e um espaço intercalar edêntulo aqui. Uma classe 3, por exemplo, funcionaria bem para essa situação, né? E temos também a cinta anteroposterior, diferente da barra dupla anteroposterior. Por que diferente? Eu tenho a condição de uma barra dupla, onde o conector tem uma determinada distância anterior e posterior, né? Aqui a barra dupla.
barra dupla palatina ou antero-posterior, você tem uma cinta, onde eu tenho uma extensão maior dos conectores. Tá? São duas situações bem diferentes. Eu tenho uma barra dupla palatina ou barra antero-posterior, onde existe uma largura definida menor que a cinta. Certo? Então eu tenho cinta palatina, uma cinta anterior e uma cinta posterior, e tenho a outra condição que é uma barra dupla palatina, onde a espessura é menor. Tudo bem? Tá? São situações bem parecidas, mas na característica do formato do conector é diferente, bem diferente. Temos também os conectores em formato de U. Professor, qual é a diferença em função dos dois? Da barra dupla palatina? Não, as duas vão ter sempre a função geral de todo o conector maior. Conectar lado esquerdo com conectar com lado esquerdo, tá? As duas têm que ser rígidas. Então, uma barra dupla palatina, chamada também de antero-posterior, ela não tem extensão do conector em si. Então, ele tem que ter certa espessura, certo? Isso na barra dupla palatina. Na cinta palatina, você não tem altura e espessura, então você tem extensão. Você tem um pouco mais de extensão. Mas as duas cumprem a função de não permitir a flexão da prótese parcial removível. Na verdade, são opções de trabalho, né? O paciente pode dizer para você: ah, doutor, eu não consigo ter nada que tenha uma certa espessura no palato. Então você contradiz a indicação de uso de barra dupla palatina, porque ela é mais grossinha, pode incomodar. Já da cinta, ela é plana e um pouquinho mais extensa, então pode ser melhor aceita pelo paciente. Se trata disso, né? Não tem como dizer exatamente isso para o caso X e esse aqui para o caso não. Não existe isso, tá? Até porque a indicação de todo o conjunto de conectores varia muito até da capacidade do dentista em poder escolher e as características do paciente. Tudo bem? Tá? Então tem outro formato que é o formato em U, né? Que também é chamado como ferradura, né? Pelo formato. É um dos formatos que menos se usa. Deve ser menos usado. Por quê? Porque o formato em U permite flexão. Tá? Todo formato em U permite flexão. Se eu tenho isso daqui, né, que é representativo do conector maior tipo U ou ferradura, a tendência é esse lado vir para cá e esse lado vir para cá. Então você tem flexão. Tá? O que a gente tinha dito no início? Que toda estrutura de conector maior, ela deve ser como se fosse uma viga, que ela não deve ser entortada, né? Não deve ter ondulações, porque isso favorece a flexão. Se você tem um tipo U, há uma tendência de flexão, tá? E a coisa muda se você colocar uma viga atrás. Mudou tudo, né? Na mecânica muda por causa da presença de uma viga. Por isso que, embora você se encontre em literatura tipo U, tipo ferradura, e seja um dos conectores maiores mais solicitados pelos pacientes, tá? O paciente, ele visa muito a comodidade dele, e às vezes uma estrutura posterior, seja esta uma cinta palatina posterior, né, ou uma barra dupla segmento posterior, acaba incomodando. Você, eu não queria nada atrás, mas você sabe que pode ser feito, porque na literatura existe, mas a capacidade de flexão é diferente. Ela se torna um pouco mais flexível, e isso pode trazer como consequência força lateral que atinge os pilares protéticos. E a longo prazo, não estou dizendo que vai causar, estou dizendo que pode causar, né, um comprometimento dos suportes, porque o paciente não sabe disso. Tá? E isso, unido com a falta de apoios, com um desenho errado, te leva a uma condição onde você pode estar caminhando para o fracasso em prótese parcial removível. Tá? Então, assim, não se trata unicamente de seguir aquilo que o paciente quer, porque a longo prazo isso pode complicar. O paciente leigo, quem sabe, você tem que saber indicar isso daí. Essa barra em formato de U ou tipo ferradura, né? Que seria mais ou menos esse daqui, né? Eu continuo tendo o problema de não poder reembaçar essa área, né? E tenho
esse formato que acaba nos levando a uma condição de poder flexar mais. Também encontramos na literatura a barra palatina simples. Professor, não seria uma cinta? Não. Por quê? Porque a cinta tem área de cobertura. A barra, ela não tem essa área toda, mas ela é um pouquinho mais grossa para evitar a flexão, né? Funciona. Sempre haverá, se você não tem uma viga anterior e uma viga posterior, sempre haverá possibilidade de flexão. Mesmo você tendo uma barra posterior, você pode ter uma capacidade de flexão que você não quer. Então, indicado, por isso que eu no início acho que eu falei assim, a barra dupla palatina ou barra antero-posterior é a mais usada, por causa disso, que você tem uma barra anterior e tem uma barra posterior que vai evitar que haja flexão da estrutura de prótese parcial removida. Uma cinta antero-posterior, né? Uma cinta, não é uma barra dupla, por quê? Porque aqui há uma extensão, né? Então isso é uma cinta antero-posterior. Uma placa palatina parcial, né? No momento anterior mostramos a placa palatina total, de cobertura completa. Aqui uma placa palatina parcial, que está cobrindo unicamente a área dos incisivos, né? Por que isso? Porque temos uma área grande, né? Que praticamente se trabalha como se fosse uma prótese total. Então você pode ter a dupla opção de usar um conector maior em área anterior para ferulizar, por exemplo, a estrutura, né? Os remanescentes. E você tem toda a área posterior como se fosse uma PT. Então a possibilidade de reembaçamento existe aqui. Porque a grande área de cobertura é resina acrílica. Então você pode desgastar por dentro, acrescentar material e reembaçar. Então pode ser uma indicação, em alguns casos onde você tenha remanescentes, uma classe 1, onde os remanescentes sejam no segmento antero superior. Pode ser uma indicação. Tá? Isso de forma geral em relação ao conector maior de maxila, né? Conectores menores, conectores maiores de mandíbula agora. O que se usa é o que vocês veem mais, barra lingual, tá? 99% dos casos é barra lingual, certo? Então essa barra lingual, se você compara na mecânica de funcionamento de uma barra dupla palatina sobre o palato, aqui o palato, cada vez que a prótese é atingida pela força vertical da mastigação, você tem uma ligeira compressão sobre a fibromucosa, certo? E a fibromucosa, ela é espessa, ela tem uma espessura, então ela serve como se fosse um colchãozinho e acaba a armação metálica se acomodando aí, né? Diferente é sua ação na mandíbula. Por quê? Porque você já não tem esse segmento, esse vetor de força dessa forma. Você vai ter a parede alveolar vestibular aqui, o dente está aqui, no dente de stop, e você vai ter a placa, a barra lingual nesse segmento aqui. Então já não existe compressão. Não existe compressão 100% aqui. O que vai existir aqui é uma movimentação nesse sentido. Tá? Então, a movimentação pode existir nesse sentido, não é exatamente compressão. Tá? Então, os desenhos são diferentes. E essa barra lingual tem mais ou menos esse formato aqui, elipsoide. Uma das conectores maiores que se usa com mais frequência em mandíbula, né? Barra lingual. Essa barra, isso daqui é um corte transversal e a barra vai assim, né? E do outro lado, quando a barra está no palato, ela apoia. Imagine minha boca, meu palato aqui e a barra aqui, né? Encostada na fibromucosa. Cada vez que eu mastigo, isso impacta. Então, o conector maior impacta sobre a fibromucosa. Esse é o movimento. Aqui já não, porque você tem a parede lingual aqui e a barra está aqui assim.
Então, ela não impacta 100% assim, não faz pressão como no palato, não, ela não faz isso daqui. Uma vez que faz movimentação em área, por exemplo, distal de classe 1, isso aqui movimenta mais ou menos assim, é diferente. Tudo bem? Tá. Ela faz esse movimento, sendo que em palato ele impacta. Então, a movimentação é diferente. Tá? Isso não pode impactar 100% como compressão na mandíbula. Por quê? Porque a fibromucosa, a mucosa praticamente que vai cobrir a parte lingual é muito fina. Então, se impactar, acaba tirando rapidamente, vamos dizer assim, pressiona demais, irrita mais, inflama mais rápido do que a maxila. Porque a maxila tem essa capacidade de absorver por causa da fibromucosa que tem espessura, na mandíbula não. Tá? Tudo que for encostar em área de mucosa alveolar inferior causa desconforto. Tá? Então vocês estão vendo aqui essa barra lingual, né, extensão até aqui. Essa é a barra lingual. Visto sim o modelo. Então você tem essa barra que inicia aqui, o conector menor saindo do apoio, barra lingual, né, acompanha todo o segmento até o outro lado. Aqui desde a parte interna, veja sempre lisura de superfície, né? Todas as áreas bem arredondadas. Isso que caracteriza as barras linguais. E são as mais usadas nos casos que a gente vê no dia a dia, né? Barra lingual, dessa forma aqui. Você vê que a característica sempre é a mesma, né? Sempre uma borda arredondada no contorno até o último dente que está sendo usado para pilar protético, né? Então o que é importante observar aqui? Que aqui tem formato de ferradura, né? Mas aqui também não tem outra forma de você fazer uma barra rígida. Por isso que aqui se torna importante, né, que exista, vamos dizer assim, um eixo de entrada e saída da prótese o mais compatível mecanicamente falando. Por quê? Porque isso vai evitar que haja flexão da estrutura, né? Por isso que é importante que você molde aqui e consiga um modelo fiel. Porque se a barra for construída menor em relação à boca, quando entrar na boca vai puxar os retentores, vai puxar os remanescentes, né? Isso causa já problema como mobilidade dos remanescentes. Vista interna, a vista externa, e vamos para a condição de placa lingual, né? A placa lingual existe quando você tem um freio lingual que se aproxima muito da área onde deveria estar uma barra. Por exemplo, você tem o dente de estoque aqui, o dente tem a parede alveolar aqui, parede alveolar aqui. A posição da barra lingual deveria ser essa daqui, por exemplo, né? Da barra lingual. Só que você tem, num caso, por exemplo, que justamente nesse local você tem um freio lingual, por exemplo. Então não há condição de fazer a barra. Só que você precisa ter uma espessura de barra adequada para poder trabalhar nesse local. Então uma opção é não usar a barra lingual e usar uma placa palatina, uma placa lingual. Que agora pela extensão, ela vai ter a rigidez necessária que a barra teria na sua espessura. Tá? E ao mesmo tempo, essa barra lingual pode servir para unir os suportes, né? No caso, splintar ou ferulizar os suportes. Uma das desvantagens da placa é que quanto mais metal você estiver cobrindo, mais retenção de biofilme você tem. Isso é uma das grandes desvantagens. Tá? Incomoda também pela quantidade de metal que você tem naquela área. Tá? Então tem suas vantagens e desvantagens. Vantagem, você pode splintar, você pode unir, favorecer quando não há condição de usar uma barra lingual, mas ao mesmo tempo a cobertura completa dificulta a higienização, dificulta a adaptação. Tá?
tá? E acumula o biofilme. Então isso seria a placa lingual. A vista interna, vocês veem que ele copia, né, a anatomia dos dentes, tá? Então aqui torna-se muito mais importante você ter um modelo fiel, que você tem metal em cima da área dos remanescentes, que é difícil da adaptação se você não tiver um modelo adequado. Temos a opção de barra de placa lingual descontínua. Algumas vezes os dentes estão com diastema devido a problema periodontal, né? Você pode ter diastema. Então você não consegue fazer uma placa lingual. Por quê? Porque você veria através dos diastemas o metal, né? Então há a opção de fazer uma placa lingual descontínua, né? Para poder favorecer o não aparecimento da placa desde a parte anterior. Seria uma opção. Temos a barra lingual associada ao grampo contínuo. Seriam todos esses apoios que vocês estão vendo sobre os símbolos dos incisivos, né? Então, essa barra lingual e grampo contínuo, né? Seria uma opção quando você quer usar uma barra, mas você precisa ferulizar, mas não quer dar a cobertura completa, né? Então você pode usar o grampo contínuo. Claro que se você vai fazer um grampo contínuo, você precisa trabalhar o apoio, né? O nicho para poder apoiar esse grampo contínuo. Na maioria dos livros vocês vão ver que eles não fazem um nicho, né? Eles simplesmente apoiam. E cada vez que apoia, ele desliza. Esse é o grande problema, ele desliza. Tem que ter um nicho para travar e não deslizar. Esse aqui é o grampo contínuo. De Kennedy seria? Sim, conhecido também como de Kennedy, né? Só que ele tem que ter um formato de nicho para travar e não simplesmente encostar, porque ele pode deslizar. E no deslize ele empurra. Tá? Grampo contínuo. Pessoal, Sim. esse tipo de grampo ele aparece na vestibular ou ele é... Não, ele não aparece. Nenhum desses aparece pela vestibular. Tá? Então nós temos a opção unicamente do grampo contínuo, né? Só que se eu tenho um grampo contínuo, ele já não tem uma espessura determinada, a capacidade de flexão é grande. A desvantagem é essa, né? Se eu usar unicamente um grampo contínuo, essa espessura de metal deve ser 1 milímetro, não mais do que isso, talvez até menos. Então, tendo uma espessura menor e não tendo extensão, ela tem capacidade de flexão. Então, já não é o mais recomendado, muito menos para uma classe 1, onde a movimentação é enorme. Tá? Então, veja, essas são as desvantagens. Em alguns casos, a gente usa uma barra vestibular, mas é poucamente usado. Barra vestibular. Em que momento a gente usa uma barra vestibular? Quando você tem o segmento anterior inferior, comumente de primeiro pré até primeiro pré, lingualizado. O que significa isso? Que o dente está aqui assim. Ele está lingualizado. Essa é a forma. Aqui vestibular, a língua está aqui. O dente está lingualizado, está para trás. Tá? Então nesse caso, você não consegue colocar uma barra. A barra teria que entrar aqui assim, né? Até se posicionar aqui, não é isso? De cima para baixo teria que entrar assim. Só que não entra, por causa da inclinação lingual dos dentes. Então nesse caso, você usa uma barra vestibular. Então a barra, ela vem aqui. Certo? Então a indicação quando há lingualização, tá? Ou quando há torus lingual que não possa ser operado. Se você tem torus lingual, você não consegue fazer barra lingual, nem placa lingual. Placa lingual talvez, mas barra lingual você não faz. Tá? Então nesse momento você pode lançar mão da barra vestibular. Claro que tem alguma coisa na área anterior incomoda, né? Imagine você com um arrozinho aqui, né? Já fica louco tentando tirar. Imagina uma barra. Mas é uma opção quando você tem a lingualização da área anterior inferior ou tem torus proeminentes na área lingual. Então a barra ela está localizada na área vestibular, né? E existe
vamos nesse caso ao revestimento estético nessa área. Mais uma barra lingual aqui, né, que inclusive está procurando pontos de retenção, né? O desenho pode mudar muito, né? Mas cada desenho ele deve acompanhar sempre um raciocínio de biomecânica. Por isso que é importante, quando a gente ministra PPR, embora seja muita coisa, você ter ideia de como é a mecânica de funcionamento. Porque agora você vê conector, a variação de conectores, você consegue entender por que o conector tem que ser assim, por que ele não pode flexar, por que ele favorece ou não a movimentação, por que tem que ser rígido, né? Então, só mostrar o conector, só você decorar o que é um conector, não serve de nada. Cada conector, cada peça da proteção removível tem sua indicação, tem sua devida indicação, certo? Isso em relação a os conectores maiores, tá? O que se usa mais? Barra lingual, certo? 99% dos casos de mandíbula é barra lingual, tá? E em maxila, ou é cinta palatina, ou é barra dupla palatina, é o que se usa mais. O que vocês vão ver muito, o que a gente vê muito em clínica aqui, a tipo ferradura, tipo U, né? E o que a gente vê bastante, tá? Mas não há indicação. Por quê? Porque há capacidade de flexão. O que sempre vai ser melhor vai ser ter uma barra anterior e uma barra posterior, que evita a flexão. É uma quantidade maior de metal? É. Mas você deve favorecer a mecânica de funcionamento da prótese. É por causa disso, no erro de confecção, de planejamento, de desenho da armação metálica, que às vezes o paciente acaba perdendo suas estruturas. E ele entende a prótese parcial removível como uma prótese que causa prejuízo para ele. Ah, eu perdi meus dentes usando esse roxo, como se chama aqui, né? Ou essa prótese inferior. Eu não uso porque começou a doer um dente, começou a doer o outro, fui perdendo. Ela tira meus dentes. Não é assim. Eu desenho. Vocês estão vendo agora que quanta teoria existe para a confecção de uma prótese parcial removível, né? Ela dá muito mais trabalho, mecanicamente, tecnicamente, do que uma prótese total. Muito mais. Porque você precisa cuidar os remanescentes para que eles sejam preservados na boca. Não que isso não se faça em prótese total. Só que tecnicamente a prótese parcial removível demanda muito mais. Precisa de muita mais teoria para aplicar de forma adequada a sequência de confecção. Certo?